O Apocalipse, o último livro da Bíblia cristã, cativa e intriga leitores há séculos. Suas imagens vívidas, simbolismo enigmático e profecias apocalípticas têm gerado debates e interpretações sem fim. Para muitos, o Apocalipse oferece um vislumbre do fim dos tempos, um período de tribulação, julgamento divino e, em última análise, o triunfo do bem sobre o mal. Em tempos de crise e incerteza, as pessoas frequentemente recorrem ao Apocalipse, buscando respostas e consolo em suas páginas. Hoje, enquanto lutamos contra pandemias globais, mudanças climáticas, polarização política e a ameaça constante de guerra, os temas do Apocalipse ressoam com renovada urgência. Os avisos do livro sobre pragas, fomes, terremotos e guerras parecem espelhar as ansiedades da nossa era. Estará o mundo à beira do Apocalipse? Serão os eventos que se desenrolam ao nosso redor prenúncios do fim dos tempos previsto no Apocalipse? Enquanto alguns interpretam o livro literalmente, outros o veem como uma representação simbólica das batalhas espirituais que se travam dentro e ao redor de nós. Independentemente da interpretação, o Apocalipse nos compele a confrontar verdades incômodas sobre a condição humana. Nossa capacidade tanto para o grande amor, quanto para a crueldade inimaginável, nosso desejo de paz e nossa propensão à violência. Em uma era marcada por avanços tecnológicos e interconexão sem precedentes, o potencial tanto para o progresso quanto para a destruição nunca foi tão grande. O Apocalipse, com seus avisos severos sobre as consequências do poder e da ganância desenfreados, serve como um lembrete atemporal da necessidade de vigilância, compaixão e um compromisso firme com a justiça. Uma das imagens mais duradouras e evocativas do Apocalipse é a dos 4 cavaleiros, arautos do caos e da destruição. Esses cavaleiros, representando conquista, guerra, fome e morte, são frequentemente interpretados como representações simbólicas das forças que ameaçam desmantelar o tecido da civilização humana. No nosso contexto moderno, esses arquétipos antigos encontram paralelos assustadores nos desafios que enfrentamos. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco e empunhando um arco, representa a conquista, frequentemente interpretada como a ambição e a ganância desenfreadas que levam impérios e indivíduos a dominar e explorar os outros. Em uma era de desigualdade econômica desenfreada, onde uma pequena elite controla uma parcela desproporcional da riqueza e do poder, a presença do cavaleiro pálido é palpável. Desde as práticas predatórias de empréstimo que alimentaram a crise financeira de 2008, até a exploração de trabalhadores em cadeias de suprimentos globais, a busca pelo lucro muitas vezes ocorre às custas da dignidade humana e do bem-estar do planeta. O segundo cavaleiro, montado em um corcel vermelho fogo e brandindo uma grande espada, personifica a guerra e o derramamento de sangue. Infelizmente, apesar de nossas aspirações pela paz, o mundo permanece atolado em conflitos. Das guerras intratáveis na Síria e no Iêmen, ao conflito em andamento na Ucrânia, a violência continua a ceifar inúmeras vidas e semear ódio e divisão. A proliferação de armas de destruição em massa, juntamente com a ascensão do nacionalismo e do autoritarismo, criou um cenário global volátil, onde a ameaça de guerra paira no ar. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto e segurando uma balança, significa fome e escassez. Embora os avanços na agricultura e na tecnologia tenham possibilitado a produção de mais alimentos do que nunca, milhões ainda sofrem de fome e desnutrição. As mudanças climáticas, com suas secas, inundações e eventos climáticos extremos, ameaçam interromper os sistemas de produção e distribuição de alimentos, exacerbando as desigualdades existentes e empurrando mais pessoas para situações precárias. O quarto e último cavaleiro, montado em um cavalo pálido e conhecido como Morte, segue o rastro de seus irmãos, ceifando a vida daqueles devastados pela conquista, guerra e fome. No século XXI, a morte assume muitas formas, desde pandemias como a Covid-19,
que expôs a fragilidade de nossos sistemas de saúde e a interconexão do nosso mundo, até a violência lenta da degradação ambiental, que afeta desproporcionalmente os mais vulneráveis entre nós. O livro do Apocalipse, com suas descrições vívidas de batalhas celestiais e tribulações terrenas, tem sido uma fonte de fascínio e medo. Para muitos, as profecias do livro parecem se alinhar com os eventos tumultuosos do nosso tempo, alimentando ansiedade sobre o fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. Guerras e rumores de guerras, um tema recorrente no Apocalipse, dominam as manchetes e moldam a política global, levando alguns a acreditar que estamos vivendo no fim dos tempos. O conflito em andamento na Ucrânia, com seus ecos das tensões da Guerra Fria e o espectro da escalada nuclear, reacendeu os temores de um conflito global mais amplo. O conflito, desencadeado pela invasão da Rússia a seu vizinho, resultou em morte e destruição generalizadas, deslocando milhões e enviando ondas de choque pela economia global. Para aqueles inclinados a interpretações apocalípticas, o conflito na Ucrânia representa o cumprimento da profecia bíblica, um sinal de que o mundo está caminhando para um confronto final e cataclísmico entre o bem e o mal.